A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Apresentando Bispa Ana Caroline. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou Bispa Ana Caroline e é com muito prazer, com muita honra que eu retorno aqui à nossa programação em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Nesta primeira semana de janeiro, como eu disse ontem, este é o momento ideal para nós renovarmos a nossa confiança, a nossa motivação e enxergarmos neste calendário do ano de 2014 um tempo e um momento para grandes realizações, para projetos, para metas, alvos, objetivos, crendo que quando nós agimos corretamente, quando nós vivemos em linha com a palavra, nós temos a bênção do Senhor. E com a bênção do Senhor, nós somos bem-sucedidos em tudo aquilo que realizarmos. Essa é a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Motivação, todos podem ter. Atitudes, todos podem ter. Mas a bênção do Senhor tem aquele que é temente, que é fiel à sua palavra. Esse, aonde estiver, vai estar levando consigo a bênção. E a bênção do Senhor, diz a palavra, ela enriquece, com ela não traz desgosto. E eu creio que, numa visão bem ampla desse enriquecer, a palavra do Senhor está nos mostrando que nós temos saúde, nós temos bem-estar, nós temos equilíbrio, nós temos harmonia dentro do nosso lar. Isso faz parte de uma riqueza que tem aqueles que são tementes ao Senhor. Então, que neste início de ano, nesta terça-feira, dia 7 de janeiro, você possa renovar o seu compromisso com o Senhor de fidelidade, a sua gratidão a Deus por aquilo que Ele já fez na sua vida e por aquilo que Ele ainda fará. Como eu disse nos programas do final do ano, há muitas pessoas que ficam apenas pensando no que Deus pode fazer. E enquanto certas situações não acontecem, vivem frustradas, infelizes, descontentes com tudo, com todos, reclamando da vida. Só conseguem enxergar aquilo que querem, mas são míopes para aquilo que Deus já fez. Eu ouvi essa expressão e achei muito interessante. Alguém disse, há pessoas que são míopes para enxergarem as coisas pequenas que já têm na sua vida e que já realizaram, outras coisas nem tão pequenas, mas que acabam sendo esquecidas. E vivem muito somente por aquilo que Deus vai fazer, o que pode acontecer, o que elas querem. Mas, na verdade, deve haver um equilíbrio entre a sua gratidão por aquilo que Deus já fez, pelas coisas pequenas, médias, grandes que já sucederam na sua vida e por aquilo que Ele ainda vai fazer. E é claro, por essas coisas que ainda vão acontecer, nós precisamos estar motivados, precisamos estar renovados na nossa certeza, na nossa confiança em Deus. Quando temos a bênção do Senhor, os nossos planos, os nossos projetos são bem-sucedidos. E tem a bênção aqueles que vivem a palavra de Deus. Não adianta dizer, Senhor, Senhor, e não viver a vontade do Pai. E não fazer a vontade de Deus. E não seguir os ensinamentos do Senhor Jesus. Não viver a sua graça. Muitos podem dizer, Senhor, mas não estão vivendo a palavra. Ou vivem, adaptam a palavra às suas necessidades ou àquilo que lhes interessa. Mas Deus sonda os corações. Deus não vê como vê o homem. O homem pode olhar para outra pessoa e enxergar um comportamento, uma atitude, achar correta, achar errado, e talvez não seja aquilo que está no coração da pessoa.
mas Deus sonda os corações. Então a verdade é que neste início de ano você precisa fazer uma limpeza no seu coração, na sua mente, nos seus pensamentos, tirar aquilo que não agrada a Deus, tirar aquilo que faz mal até mesmo a você, tem feito mal. Algumas vezes você está sorrindo para as pessoas, mas por dentro há aquela feridinha que está purgando, que está doendo. Deus não quer que nós vivamos de aparências. Deus quer que nós vivamos a verdade, uma vida em verdade. Então, é importante que você faça esta limpeza, que você coloque diante do Senhor, entregue para Ele. Há situações que nós não podemos fazer nada. Entregamos para o Senhor, colocamos diante de Deus e descansamos. E renovamos a nossa confiança e a nossa motivação para vivermos um ano de 2014 abençoadíssimo. Eu creio, eu recebo, a despeito de qualquer situação ou circunstância, que o ano de 2014 será um ano grandioso para as nossas vidas, para a vida daqueles que crerem, que agirem, que tiverem os seus planos, as suas metas diante do Senhor, seguindo o seu conselho e a sua vontade. Assim nos diz a palavra do Senhor nos garante que nós seremos bem-sucedidos e abençoados. Olha, eu quero deixar para você, antes da mensagem, este conselho importantíssimo. Meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, lançou, como sempre acontece todo início de ano, um projeto de vida vitoriosa. E o tema deste ano foi: se perseveramos, com ele reinaremos. 2 Timóteo 2,12. Então, você pode imprimir o seu projeto de vitória, baixar aí no nosso site www.igrejacristovive.com.br, imprimir o seu projeto de vitória ou ligar para a nossa igreja 3017 90 90, pedir o seu projeto de vitória e aqui você vai planejar a sua vida. Muitas pessoas se enrolam no meio da sua caminhada, muitas pessoas não conseguem concluir nada porque não tem planejamento de vida. Mas o nosso ministério, porque o nosso apóstolo é assim, orienta, estimula e motiva a que as pessoas planejem suas vidas de forma bíblica. Aqui você vai encontrar versículos que vão lhe ajudar em todas as áreas da sua vida: saúde, vida emocional, prosperidade, realização pessoal, vida familiar, vida espiritual, no seu compromisso com o reino de Deus. Imprima o seu projeto de vitória e creia num ano muito bem sucedido e abençoado em nome de Jesus. Amanhã, quarta-feira, às 7h30 da noite, nós temos um encontro, Seminário de Excelência da Graça de Deus, e neste início de ano, o nosso apóstolo tem trazido mensagens poderosas, motivadoras, renovadoras da nossa esperança e confiança. Nós aguardamos por você na Rua Maricá, 320 Campinho, amanhã, às 7h30 da noite, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Você vai ficar agora, então, com a mensagem da graça de Deus. Que você possa ter uma tarde tranquila, de paz, abençoada. E até o próximo programa. Em nome de Jesus, graça e paz. Por que eu disse que planos espirituais são primazia na nossa vida? Porque, amado, você tem que ter uma base espiritual forte. Uma base espiritual forte. Por isso eu quero lhe encorajar: não abandone a sua congregação. Não deixe de congregar. Paulo diz isso em Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Não deixe de fazer isto. É aqui que começa a base espiritual. Pois ele diz: não vos conformeis com este século. Não se moldem ao que este século está propondo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, comece a pensar como a Bíblia ensina, comece a seguir o que você lê, o que você ouve, o que você guarda, as palavras da profecia, e então você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você está decidido a isso? Diga amém. Então, a primeira parte foi a estrutura da vida espiritual que Deus quer. Você
e Deus. Não siga nenhum modelo do mundo. Deus já te criou com um grande propósito. Deus tem planos grandiosos para a minha vida e para a tua vida. Só tu podes ser tu. Nada de modelos do mundo. A tua identidade como cristão é extremamente importante no momento em que as trevas tomaram conta do nosso país e do mundo. Teus valores espirituais de revelação da graça de Deus têm que ser fortes. Você não pode ter nenhuma crise de identidade. Nenhuma crise de identidade. Você sabe, quando as pessoas começam com crise de identidade espiritual, elas têm um pé no mundo e um pé na igreja. Você sabe que um dia, Deus usando Moisés nos revela que Moisés teve que lidar com esta questão da identidade. Quem sou eu em Cristo? Quem sou eu diante de Deus? Você sabe que Moisés significa tirado das águas. Moisés nasceu numa época em que havia uma ordem do faraó para se matar todas as crianças. E a mãe dele e a avó colocaram-no num cesto, e ele foi tirado das águas, por isso é que ele se chama tirado das águas, foi parar ao pátio do palácio de faraó. Foi recolhido e foi criado como filho da filha de faraó. Mas ouça uma coisa, ele nasceu judeu. O sangue dele era judeu, mas ele foi criado como egípcio. Ele foi criado com a cultura do mundo. E um dia Moisés refletiu e disse: mas quem sou eu? Eu sou um mundano egípcio ou eu sou um circunciso judeu? Você sabe, esta decisão importante marcou o resto da vida de Moisés. Quando ele disse, afinal, quem sou eu? Porque você sabe, ele sendo criado como filho de faraó, ele seria o segundo faraó. Se ele aceitasse ser um egípcio, se ele fingisse que ele era um egípcio, ele teria uma grande vida, ele teria uma grande carreira, ele teria muita fama, ele teria uma grande fortuna, ele teria garantido o seu mundo. Mas ele um dia disse, não, eu sou um judeu, eu sou um filho de Deus, e mesmo se eu for humilhado, expulso do palácio, mesmo que eu me torne um escravo, eu não aceito viver desta forma. E ele tomou uma decisão que teria implicações para os próximos 80 anos da sua vida. Em Hebreus 11, 24, o Senhor disse, pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó. Olha que momento dramático na vida de um homem. De um lado, a faustosidade do palácio, a riqueza, a carreira e o trono. Do outro lado, Deus. E diz que ele recusou, ele rechaçou, ele negou, ele não queria nenhum vínculo com o mundo egípcio. Ele se negou a viver uma vida de mentira. E por essa decisão, os próximos 80 anos da sua vida foram o que você conhece do maior líder da história, que Deus falava com ele face a face, a vida de Moisés. Ele não queria viver uma vida de mentira. Meu amado, minha amada, família de Deus, senhor, senhora, abençoado, recuse-se, rechace, negue, desvincule-se de todos os valores deste mundo. Você não tem uma chamada para viver uma vida de mentira. Você tem uma chamada para viver uma vida santa, uma vida poderosa. Afinal, você nasceu de uma semente incorruptível. Você sabe que você foi chamado para obedecer a Deus. Então nós fazemos exatamente
como Moisés fez. Moisés acordou um dia numa crise de identidade, dizendo: mas meu Deus, eu sou um judeu e eu estou vivendo como um egípcio. Amado, você não pode amar a Deus e amar o mundo. Você, se amar o mundo, você é inimigo de Deus. Você tem que esta noite fazer um pacto, uma aliança, um voto a Deus: Senhor, eu sou da incircuncisão, eu sou da graça de Deus, eu não tenho nada a ver com a lei, eu não tenho nada a ver com o mundo, e eu recuso viver uma vida de mentira. Essa decisão marcará o resto da tua vida. Recusas em 2014 a aceitar o mundo, os valores do mundo. Não aceite viver uma vida de mentira. É você e Deus. Eu decidi isto há 38 anos. Quando um dia me disseram: mas você nasceu na igreja católica romana, como é que vai ser? Eu me recuso a ser o que Deus não me chamou a ser. Eu não tenho crise de identidade. Eu sou o que sou pela graça do Senhor. Eu não quero ninguém neste ministério em crise de identidade, achando que um pouco de lei, achando que um pouco do Egito, um pouco do mundo. Oh, apóstolo, mas nós somos... Não. Você tem que se recusar. Você tem que fazer como Moisés fez. Eu me recuso a ser chamado filho da filha de Faraó. Eu não aceito viver uma vida de mentira. Eu quero ser o que Deus me chamou a ser. Não aceita, amado. Você sabe, um pouco de fermento leveda a massa toda. Uma palavra jocosa joga uma pessoa ao chão. Você foi chamado para ser cabeça, para ser governante nesta terra. Você foi chamado para estar por cima, não por baixo. Você não pode aceitar nem a lei, nem o mundo. Você não é filho da filha de Faraó, você é filho de Deus, você é um espírito com Ele, você tem a imagem e a semelhança de Deus. Eu me recuso a aceitar o ecumenismo. Eu não sou parte do ecumenismo, eu sou parte do cristianismo. Eu não aceito misturar a lei com a graça, eu só aceito a graça. Eu quero ficar uma virgem pura para um só esposo, que é Cristo. É para isso que Deus me preparou. Então, recuses a viver uma vida de mentira. Viva uma vida de verdade. Seja perseverante. Outro ponto que eu quero lhe encorajar. Hoje é dia de nós zerarmos 2013. Você sabe, muitas vezes a pessoa leva para o ano a seguir experiências negativas, fracassos, dores, coisas que aconteceram. Olhe agora para o seu apóstolo, por favor. Não vamos perder o foco. Olha, Filipenses 4, 8 e 9 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, não aceite mentiras. Tudo que é respeitável, não aceite o que é contra a Bíblia Sagrada. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não aceita pensamentos que disseram, que fizeram. Não aceita, amado, não aceita. Zere esta noite, diz o versículo de número 9, e o que também aprendestes e recebestes e ouvistes neste ministério, praticai. E o Deus da paz será convosco. Então vamos zerar 2013. Daqui a 1h30 não existe mais 2013. Pastor, vamos começar agora a pensar em 2014? Vamos lá. Porque Paulo disse aos Filipenses. Filipenses 3,13 disse: irmãos, quanto a mim não julgo ao vê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as que estão diante de mim. Então, amado, não leve nada de negativo do ano 2013. Está chegando 2014. Você já viveu 12 meses, 365 dias, 8.760 horas, 525.600 minutos, 30
31.536.000 segundos. Passaram, amado. Daqui a pouco, daqui a 1h30, nós vamos voltar para viver 12 meses, 365 dias, 8.760 horas, 525.600 minutos, 31.536.000 segundos. Como é que eu quero viver? Eu quero prosseguir para o alvo. Eu quero me esquecer das coisas que para trás ficam. Eu não vou rememoriar o que não é puro, não é justo, não é agradável. Eu não vou ficar dando ouvidos ao diabo. Eu quero seguir o meu Deus. Eu quero engrandecer a Deus. Eu quero viver cada segundo desse ano olhando, prosseguindo para o prêmio da soberana vocação. Quarto lugar. Eu creio e assumo esta palavra como profeta da casa do Pai, que há algo que o Senhor já te disse que é teu para este ano 2014. Deus já nos deu o direito de possuirmos isto. Ainda que haja, muitas vezes, no caminho para tomarmos posse, ainda há, às vezes, dificuldades e ainda há barreiras. Mas eu assumo isto diante de Deus. Eu sei que cada um de nós já recebeu de Deus algo que Deus disse: isto é teu. Ninguém mais te pode tirar. É tua herança. Vamos ver qual é o caminho que nós tomamos para que esta herança, então, seja parte da nossa vida. Você sabe, a Bíblia fala de dois homens muito importantes, chamados Josué e Caleb, que entraram na terra prometida. Caleb, quando Moisés deu a ordem de espiar a terra, tinha 40 anos. E diz a palavra do Senhor que agora, aos 85 anos, havia chegado o momento da herança ser repartida. E disse Josué capítulo 14, versículo 1 a 5, diz assim: são estas as heranças que os filhos de Israel tiveram na terra de Canaã, o que Eleazer, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhe fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. Porquanto as 2 tribos e meia já deram Moisés herança além do Jordão, mas aos levitas não tinha sido dada herança entre os irmãos. Os filhos de José foram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem os seus arredores para o seu gado e para a sua possessão. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então Deus está falando esta noite à igreja sobre o repartir de uma herança. Deus sabe o que te caberá esta noite. Deus sabe o que Ele tem como plano grande, porque isto é bíblico. Vem lá de trás dos patriarcas esta história da herança. E diz o versículo 6 a 9. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Então Caleb disse a Josué: Josué, você sabe o que Moisés já falou a meu respeito e a teu respeito. Por isso é que eu estou dizendo, você sabe o que Deus já falou a teu respeito e a meu respeito. Você sabe o que Deus colocou como sonho, como projeto no teu coração. Versículo 7, ele disse: tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Amado, eu quero lhe passar esse segredo de vida. Eu estou aqui com 5.500 pessoas, não sei se tem alguém na capela, e milhares assistindo. Saiba de uma coisa: a credibilidade deste ministério
não nasceu por causa dos meus olhos. Nasceu por causa de uma chamada e de uma herança espiritual que Deus colocou na minha vida para ser bênção para a tua vida. E você está aqui esta noite exatamente para aprender o maior segredo de um vencedor. Não está no grito, não está no berro, não está no sacrifício, não está no lamber o pó do chão. Está na perseverança. Só conquista quem persevera. Só avança quem persevera. Paulo diz, nós não somos dos que retrocedem. Então Caleb disse, olha, eu perseverei em seguir o meu Deus. Meu amado, filho na fé, amada irmã, família, jovem, ancião, cidadão do reino, eu te encorajo a perseverares em seguir o Senhor teu Deus. E então diz o versículo de número 9, então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, o meu Deus. Versículo 10, eis agora o Senhor me conservou em vida, disse Caleb, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.